Fala desadestrados, aqui quem fala sou eu. Vocês estão acostumados, vamos direto assim. É assim que a Aqui gente quem fala vai, é Eric Ezian. Débora Cris. E estamos com... Boa noite, não. Boa noite, minha gente, né? Vamos chegando para mais um podcast. Mais um podcast, mais de um mês de podcast, hein? Mais de um mês de podcast. Hoje a gente tá com uma convidada super especial que ou a gente ri com ela hoje aqui. É, vai ser difícil. Pra mim, em especial, vai ser muito difícil. Thalita, fique dito sobre aviso que em algum momento eu vou lhe chamar Qualquer hoje. coisa você é demitido, mas tudo bem. Hoje estamos com ela, que é médica veterinária, Exatamente. do sítio, Bem, da bem Rabrinha de simples. Caicó. Que mais? Não sei, eu acho que vamos deixar ela falar um É, pouquinho né? dela mesmo, né? Que 1000 utilidades. E talentos que nós não sabemos. Estamos com Renata Vale no nosso programa. Renatinha, seja E bem-vinda! aí, gente, obrigada. Obrigada pelo convite. Como o Eric falou, né? Vamos dar uma risada aí, porque a gente foi colega, né, de faculdade, então tem muita história aí pra gente contar. Coisas 30 que a gente anos. passou. 30 anos, natural E vamos de Caicó, expor, né? e vamos expor tudo. Como é que você Tudo aturou não. essa criatura 5 anos na sua vida, assim, diariamente? Porque vocês eram Não sei diariamente. explicar. Como É é que um sonho estudar comigo, óbvio. É um grande sonho, ó. É um sonho. É. Sabe pesadelos no meio do sonho? Deixa eu só contar uma coisa que a gente não falou ainda pro pessoal de casa. Antes da gente começar de fato o papo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, comenta aqui embaixo qualquer coisa, vai no nosso canal de cortes, o link tá aqui na descrição, vai sair todos os vídeos, todos os cortes desse vídeo e dos outros vídeos que já passaram. Já O tão que mais? inclusive. Instagram, Reels, tudo, curte, tudo aqui, o link da gente. Né? Curte a gente, fica com a gente, sempre adota pra vida, assim. E eu vou pedir pra você se apresentar pra galera, só pra eu conhecer quem é Renata Vale, o que é que faz, onde é que trabalha, onde é que encontra, essas coisas da vida. Então, como a gente estava conversando, né? Tô com 30 anos, né? Faz um ano de formada já. Graças a Deus, já Uhul. estamos aí na batalha. Sou natural do interior, né? De Caicó. E sempre gostei de animais. Desde criancinha, assim, ia pro sítio. Pro sítio. Como é que se escreve sítio? S-I-T-X-O, sítio. Ia pro sítio, né? Do meu avô. E sempre gostei de animais. E aí, em 2016, tive a oportunidade de colocar o nome lá na lista, né? Para entrar na faculdade. E graças a Deus deu certo. E estamos aqui, né? Trabalho com pequenos animais, né? Cão e gato. E estou trabalhando aí já vai fazer um ano que eu trabalho com a doutora Alane, né? Doutora Alane Amorim, que é uma referência para mim. E aí tá dando tudo certo, graças a Deus. Lá no Unipet Center. Lá na Unipet Center, lá em Parnamirim, no Parque das Árvores, mas muita gente conhece ali a localização por Copab, né? Mas é ali Parque das Árvores, então trabalho lá e graças a Deus está dando tudo certo. Só pra nós, rapidinho aqui, a título de curiosidade. Como é que se escreve Copab? Ixi, agora você entendeu. Eu não faço ideia como é que escreve. P-H-A-B. Isso, exatamente. C-O-O-P-O-H-B. P-O-H-B não, Quando eu P-H-A-B. escrevo aí no celular, já vai naquele automático e dá tudo certo. Que ninguém sabe. Então, meu anjo, já que você se apresentou, vamos começar o nosso papo. A gente vai falar daqui hoje. Tem muitas coisas que a gente pode falar, tipo relacionamentos. Então, né? Não, eu sei que você tem muita coisa pra me perguntar, né? Mas Eu só sei se você vai responder. Deixa pra lá. mais trabalho, família, vá perguntando. Pode ir falando. A gente vai Vá selecionando perguntando. aqui. Eu quero começar sobre vida acadêmica antes da. Não, acadêmica não, né? Acadêmica na A faculdade. acadêmica tem muita história, né? Mas antes da faculdade, quem era a Renatinha? A Renatinha sempre quis fazer veterinária desde sempre. Eu sempre quis fazer veterinária, assim, sempre foi um sonho, né, ser médica veterinária, mas existiam alguns impedimentos ali, né, antigamente, mas meu primeiro vestibular, na verdade, eu fiz para educação física. Uau. Tu vê que tem um porte, inclusive. Tu É olha um de grande relance, porte. já vê a pessoa. Eu já olho assim, mas tá bem. Aí fiz o vestibular, mas assim, gente, já faz um pouquinho de tempo, uns anos aí atrás, e eu não lembro, eu acho que eu fiquei na lista de espera, assim, segunda chamada, eu acho que era assim na época. E aí, no fim das contas, acabou que eu não fui chamada, terminei o ensino médio com 17 anos, né? E aí fiz o vestibular, não deu certo entrar, e aí eu fui trabalhar, né? Porque assim, eu não ia ficar parada, nem sem estudar, nem sem trabalhar. Fui trabalhar, trabalhei muitos anos no comércio, né? Meu primeiro emprego foi numa construtora, lá em Caicó mesmo. Eu trabalhava no setor de RH, eu era auxiliar lá do cara lá, que era o responsável pelo setor. Felipe Gutinic é o nome dele. Felipe Gutinic é o nome dele. Não. Aí trabalhei 2 anos nessa construtora, 2 anos e meio, eu acho.
E aí, depois disso, eu saí, aí fui estudar mais um tempinho para tentar outros vestibulares e tal. Mas depois surgiu outro trabalho, também no comércio, e aí fiquei trabalhando. Era tu que botava moral nos homens tudinho da construtora? Tem uma história dessa ou eu tô enganado? Não, na verdade, eu não botava moral, não, porque eu era só responsável pelo setor de RH. Eu quem ia pegar as assinaturas de folha de pagamento. Então, eu chegava, né, pro pessoal lá, os peão, né, como o povo conhece, né, mas os colaboradores. A peãozada. Aí, mas eu chegava assim, mas sempre galera com muito respeito, assim, mas eu pedi para eles assinarem e era tranquilo, assim. Sempre foi tranquilo, graças a Deus, assim. Nunca teve esse negócio de eu precisar mandar não em ninguém, não, assim. Chegava no respeito, vamos assinar a folha, tal, não sei o quê. Aí, Já às vezes, tinha receberam? algumas divergências, né, porque às vezes acontece, aí eles não queriam assinar, mas aí eu ia lá com toda a educação, mas dava certo. Aí, mas trabalhei esses 2 anos, assim, sempre, nunca tive problema, não, assim. Quando eu te conheci, eu acho que você ainda trabalhava no comércio. Trabalhava no comércio. Quando eu entrei na faculdade, em 2016, eu trabalhava numa ótica, lá no Natal Shopping. Gostava demais de lá, muito bacana, assim. A minha equipe era muito bacana, o chefe da gente, né, o dono mesmo lá da ótica também era super gente boa. Se a gente tivesse com algum problema, chegava para ele, conversava e tal. Mas eu trabalhava com uma equipe muito boa. E, inclusive, foi uma das minhas colegas, né? Na época a gente trabalhava junta, Leocácia, Cacá, que foi ela quem me ajudou a realmente ir atrás desse meu sonho, né? Da medicina veterinária. E aí deu certo, deu tudo certo. Consegui entrar na faculdade, nessa época eu trabalhei 1 ano. E em 2016, depois que eu entrei na faculdade, foi mais ou menos no início do ano, foi, Eric, que a gente entrou. Aí eu trabalhei ainda até o final do ano. Aí eu acho mais ou menos o período que a gente se conheceu, eu realmente trabalhava ainda. Eu cheguei e vocês estavam no primeiro ano, eu acho. Segundo ano. E aí eu saí para ano. realmente me dedicar à faculdade. É aquilo que eu realmente sentia vontade de estudar, né? De estar ali me dedicando mesmo. E como foi pra você entrar na faculdade trabalhando, conciliar isso no começo? Cara, foi muito difícil. Muito difícil, assim, porque a gente trabalhar e estudar realmente é muito puxado, né? Assim, é uma rotina muito, muito cansativa. E aí eu trabalhava em shopping, então eu ia para a faculdade de manhã, né? A aula da gente era o quê? Umas 7 horas, eu acho, começava às 7h30. E de tarde, de 4 horas da tarde, eu começava lá no shopping. E aí trabalhava de 4 às 10. Mesmo sendo 6 horas, mas assim, de toda forma é cansativo, né? Porque é um trabalho. Então, no primeiro semestre, ainda deu para conciliar. Para ir levando. Porque aí, primeiro semestre é aquela coisa mais leve, né? A gente vai mais conhecendo o curso, assim, e outras coisas. Não são matérias tão puxadas, assim. Mas, no segundo semestre, que eu acho que foi quando a gente começou a pagar anatomia, né? No segundo, aí realmente começou a ficar mais puxado o negócio. Começou a precisar de um pouquinho mais de tempo, né? Mais de tempo, assim, da gente realmente se dedicar, estar no laboratório, estudando as peças e tudo mais. E aí conversei com minha mãe, com meu pai, né? Disse a eles que realmente estava muito puxado. E se eles podiam me apoiar realmente só estudando. E na mesma hora eu recebi o total apoio dos dois. Minha filha, vai estudar porque deixa que a gente segura as pontas. Que massa. Graças a Deus, assim, meu pai e minha mãe são os pais, assim, que eu pedi a Deus. Que eles fazem de tudo por mim. O que eles puderem fazer por mim, eles fazem. E aí recebi esse apoio deles, então acabei saindo da ótica, né? Com muita pena, porque eu gostava muito de trabalhar ali, mas saiu de coração consegui, né, chegar assim ao meu sonho, né, que era medicina veterinária. E aí deixei o trabalho e realmente me dediquei 100% à faculdade. E enquanto eu estava fazendo a faculdade, aí eu não trabalhei mais, assim, era só o estágio mesmo. Mas de trabalhar, não. A gente começou a se falar, eu acho que no difícil. terceiro período, no começo do terceiro período, No eu final acho. do segundo. Do segundo para o terceiro. Então vocês não eram melhores amigos A gente não do era. primeiro ano? Não, E até hoje eu brinco com ele, porque eu digo a ele que no primeiro período eu queria me aproximar dele, mas ele não me dava cabimento, não. Não me dava cabimento, não. Gente, Renata, muito estrela. vivia você e Letícia. Inclusive, um beijo, Letícia. Não sei que fim deu Letícia, mas era uma... Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia pegou o mototaxista, nunca mais voltou. Levaram Letícia. Ficava você e Letícia, só era uma dupla na faculdade. E eu sempre olhava pra Renata, tipo assim, menina inteligente
chatíssima. Eu lembro de vezes que eu ia pro laboratório, eu Eric nunca... querendo colar, era só isso que ele queria. Exato. Eu lembro que eu ia pro laboratório, a gente passava tardes e tardes e noites, às vezes estudando naquela merda daquele laboratório, anatomia. E eu sempre via a Renata sozinha, eu nunca entendi por quê. Porque eu acho que a Letícia precisava ir embora, ela ficava só. Eu via ela sozinha, de frente pra um crânio, assim, ó. Occipital, nasal, Olha, ele lembra o nome de 2 ossos ainda. Aí eu lembro, arco zigomático, processo temporal do osso zigomático. Eu lembro de um monte de coisa. E ela sozinha ficava, cara, você deve ser inteligentona, né? Sozinha estudando tudo. Mas não, sem amigo, não tinha ninguém que quisesse ficar com ela na faculdade. Ninguém. Eu não sei por quê. A gente se aproximou porque teve uma treta, na verdade, que eu vou expor, não vou expor nomes, mas teve uma treta na faculdade dela com uma pessoa que era do meu grupo. Aí ela veio falar comigo, eu tipo cagando pra situação, né? Ela, Eric, você precisa resolver as coisas. Eric não sabia nem da treta do jeito que ela E eu, socorro, Deus, o que é que eu faço? Aí a gente começou a se falar por causa disso, que ela tretou com a menina lá, não sei o que foi. E no trabalho, eu acho, alguma coisa. Foi num Aí do trabalho, nada, aí o que aconteceu? Ela ficou minha amiga e a outra menina que era minha amiga não é mais minha amiga. Ficou meio chateada, eu acho. Acho que ela parou de falar comigo por causa Mas de vocês tu. não viraram só amigos, vocês viraram tipo uma simbiose, porque onde tava um, E tava o outro. Tava o outro. Os dois juntos, depois do terceiro período, só mesmo, assim. Tava É. um, eu entendi Gemilson. Era Gemilson. difícil. Gemilson. Gêmeos. Mas era, Eu ia os falar dois um corredor, juntos não sei. 24 horas. Era difícil Era. encontrar E era um sem o tipo, outro. segunda a domingo, às vezes. De Era. domingo a domingo. Quando não era na faculdade, eu era na casa dela, eu era no shopping, eu era na casa de Luana. E domingo a gente sempre procurava algum canto pra sair. Exato. E aí a gente se aproximou, foi mais ou menos no final do segundo período, que eu acho que foi quando teve essa treta aí. E aí Letícia, né, que era a minha parceira ali, ela infelizmente trancou o curso, né, por motivos pessoais. E aí acabou que depois disso eu me aproximei dele. Aí ele aceitou minha amizade. Não tinha o que Mas, fazer, assim, né? com Sabe um muita parasita que gruda em resistência. você? E fica um Com negócio. muita resistência. É todo Toda estrela. É. Mas pior que tem muita Estrela. gente que fala isso. Eu lembro que eu tava conversando com Kádia uma vez. Ela disse, minha amiga de Luana, eu não falo com ele. Aí eu tipo, gente, eu sou mó normal na faculdade, o povo achava que eu era mó grosso. Não sei Eu porquê. já cheguei, eu nem tinha entrado e já falava com ele. Exatamente. Eu fiz minha matrícula e já falava com ele. Eu sempre fui muito próximo de todo mundo na faculdade. Um dos alunos mais malhados do curso de veterinário na época. É porque ele disse que ele é muito tímido, mas na verdade eu acho o Eric muito Extrovertido, assim, gente. A timidez dele não sei Eu sou mó demais. tímido. Eric é muito espontâneo. Chega, brinca com qualquer pessoa. Ele disse que eu quem conversa com todo mundo assim. Não, eu tava prestando atenção, você tava falando, você disse assim, amigo, não sei o que eu vou falar, super tímido. Ela ficou 30 minutos falando sozinha assim, então, aí eu fui pro trabalho, depois eu voltei, fui pra não sei aonde, e depois, então, como eu tava falando pra vocês, ela já emenda vários assuntos, principalmente se ela tá Ele disse que eu nervosa, chego eu acho que ela nos fala cantos, demais. Faça amizade com o povo, conheça a galera. Mas vamos falar então, Restaurante, vamos voltar pra não sei o esse mundo aí Sim. da amizade. Não, da amizade não, da vida faculdade. acadêmica da faculdade. Da faculdade. Pra você, no período do curso, quais... Eu sei dessa resposta, né? Porque eu convido tudo com você, mas eu vou fingir que não sei. Aqui a gente Renata, tá perguntando. título de curiosidade, assim, quais foram as maiores dificuldades para você dentro da faculdade? Fora a questão de você trabalhar no começo, mas depois você trancou, ou depois você saiu do trabalho, ficou só na faculdade. Cara, minha maior dificuldade, assim, foi porque, inclusive, quando eu falei que foi minha amiga quem me ajudou lá, eu gosto muito de dizer, assim, que ela foi um anjo naquele momento na minha vida. Porque, na verdade, eu não ia colocar meu nome na lista de medicina veterinária, porque eu não acreditava que eu fosse capaz de entrar no curso, de realmente fazer o curso. Eu não acreditava na minha capacidade para isso. E aí ela foi e disse assim, ela sabe disso, eu já falei várias vezes para ela, Cacá, você foi um anjo na minha vida, porque se você não tivesse me dito naquele dia para eu botar meu nome e ter paciência de esperar, porque aconteceu a mesma coisa com ela, quando ela foi fazer a faculdade, ela colocou o nome dela na lista e aí com uns 2, 3 meses ela conseguiu ser chamada para o curso que ela queria. E aí eu ia colocar para administração, né? Eu digo, não, vou fazer, já que eu trabalho no comércio há muito tempo, assim, vou colocar para administração, que aí eu faço o curso, né? E talvez isso me ajude a me desenvolver mais no comércio. Seguir carreira ali no comércio. Seguir carreira aí. Aí ela disse, Renatinha, mas é o que você tem vontade de fazer? Eu disse, não é. Ela disse, o que é que você tem vontade de fazer? Eu disse, veterinário. Ela disse, Renatinha, pois coloque seu nome na lista. Eu disse, Cacá, mas eu acho que eu nunca vou ser chamada. Então, acho que eu vou para a administração, porque eu acho que é mais fácil. Ela disse, Renatinha, não desista, coloque e espere, porque muitas vezes, na maioria das vezes, vocês esperam assim, você pode esperar 2, 3 meses, mas eles chamam.
Eles chamam, porque tem muita gente que bota o nome e desiste, né? Então aí eles vão chamando os outros. Aí eu pensei, não, então nada a perder não, vou botar. Se não der certo, depois eu faço a administração, coloco meu nome na lista, enfim. Coloquei meu nome lá, em medicina veterinária, né? E pronto, entreguei nas mãos de Deus. Cheguei em casa, falei pra mãe, disse, mãe, fui fazer a inscrição na lista do... Esqueci o nome agora, acho que é SISU, né? No SISU. Aí, não botei para administração não, porque eu já tinha combinado com ela de ir para administração. Coloquei para veterinária. Elas, pô, minha filha, então tenha fé que vai dar certo. E aí foi, passaram-se os dias, semanas e tudo mais. Quando foi mais ou menos com realmente uns 2, 3 meses aí, não lembro bem, mas aí eu recebi um e-mail dizendo que eu estava lá dentro dos colocados, né, que tinha sido chamado, e falando lá de toda a documentação que precisava providenciar para eu ir na mantenedora, na caixa e tal, banco, exatamente, para ir na faculdade e depois resolver o negócio do banco, né, do FIES, porque é um curso muito caro. Então, assim, não era antes, né, como eu falei, tinha algumas limitações, inclusive a limitação financeira era uma delas. Então, não tinha condições. E aí, quando recebi o e-mail, pronto, foi uma felicidade. Lá foi a gente providenciar essa documentação toda. É um e-mail que faz bem e faz mal ao mesmo tempo. Exatamente. Tem uma lista de coisas para fazer e você tá louco. Aí foi onde tudo começou. E aí fica aquela coisa, né, na cabeça da gente. Porque assim, quando a gente não acredita na nossa capacidade, a gente fica ali pensando, meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas minha mãe sempre muito, muito positiva, assim, com a fé inabalável. Minha filha, vai dar certo. Vamos providenciar a documentação, você vai começar seu curso. E aí comecei o curso, né? Depois que saí do trabalho, né? Que era uma coisa que realmente era muito cansativo. Mas durante todo o curso foi muito difícil para mim, porque eu não sabia estudar, então isso acabava meio que me desestabilizando assim um pouco emocionalmente. Porque no ensino médio eu não era assim das mais estudiosas, não. Já ia perguntar eu agora, dava um trabalhinho. Eu dava um trabalhinho. E aí. Tu gaseava aula no ensino médio? Não, eu não era de gasear aula. O trabalho que eu dava é porque às vezes eu dormia um pouco. Na faculdade foi a mesma coisa. Foi, depois do 7º período, acho que já não estava aguentando mais. Já não estava aguentando mais, a gente dorme. Eu dormia muito. E às vezes, tipo, eu era da galera do fundão. No ensino médio, eu era do fundão, assim. Você vê como as coisas mudam, né? Era a galera da bagunça. Depois você diga aí como eu era na faculdade. Eu na escola era da galera da frente. Na faculdade eu fui pro fundão. Fui pro fundão. E ela foi o contrário. Eu era do fundão e acabei na galera da frente. É verdade. Não faz sentido. A primeira faculdade eu também era do fundão. Minha dificuldade maior, assim, depois que eu saí do trabalho, né, para realmente me dedicar à faculdade, foi isso. Foi eu não saber estudar, então, durante toda a faculdade, basicamente, assim, eu tive que ir desenvolvendo, né, isso em mim, assim, de como eu estudar, como que seria melhor eu aprender e tal. Inclusive, às vezes, que a gente estudava junto, a gente tava junto ali, mas cada um estudando do seu jeito, não era, Eric? Porque... Tínhamos formas totalmente a gente diferentes tinha formas de estudar. diferentes de aprender, né? De absorver o conteúdo. Renata era assim, por exemplo, o que o cavalo tem? Cólica. Ou não, tinha no livro assim, todo cavalo tem cólica. Aí Renata botava, o que é que o cavalo tem? Ponto final, cólica. Ela só estudava transformando uma frase numa pergunta. A frase na pergunta. E eu sempre ficava tipo, meu Deus, por quê? Foi uma forma que eu achei Foi a forma que você encontrou de absorver aquela informação. E, às vezes, eu também fazia muito... tipo assim, já no final do curso, mas eu fui aprendendo a fazer tipo, um mapa mental, pegava a folha de ofício, e aí, por exemplo, botava o nome da doença, e botava uma setinha, né, de patogenia, de sintomas, tratamentos, sintomas, exatamente. E aí, teve essa forma também, mas a que eu fixava melhor realmente, era essa forma de eu fazer a pergunta. Dava tanto trabalho. Ele ria muito de mim, porque eu pegava lá o que tinha escrito, e transformava aquilo em pergunta. Só que era a forma que eu conseguia absorver a informação. Você tava rindo. Eu morria de rir. Doido, você... Eu me chamava por exemplo, demais. Diga
Não, erliquiose causa uma hemoparasitose. Aí ela botava assim, o que causa hemoparasitose? Qual é a causa? Qual é o agente envolvido? Erliquiose, anaplasmose são hemoparasitoses. Quais são as hemoparasitoses? Ela só mudava. Era mais E eu era fácil de totalmente ao fixar. contrário. Eu era cheio de papel, cheio de papel. Ele fazia muito resumo. Eu gostava de Já fazer eu não- resumo. Eu não conseguia. Eu fazia aqueles cardzinhos. Agora não, que eu virei vagabundo, Card é assim. interessante Mas eu fazia também. aquelas folhinhas pautadas, cardzinhos. Nossa, chegava dia de prova, meus cards sumiam. Ah, eu era do Todo resumo. mundo Cada queria um seus levava cards. É. Eu tenho que ser do resumo. Eu escrevo tudo, depois eu digito, depois eu escrevo que eu digitei, subli o que eu fazia. Não, agora resumo tem dos todo Fazia resumos. digital. resumo de 5, 6 folhas. Eu não conseguia, não. Eu dava pros Fazer outros, um mas. resumo, escrever. Porque às vezes você passava também a limpo o que tinha no slide, né? Eu não tenho paciência pra isso. Não, Exato. agora eu tô toda Não. digital. O resuminho tem 2, 3 Não, páginas. num período pronto. eu nem pegava um caderno, mas E aí Eu minha, não posso fazer isso, querida. Sabia A gente viveu no EAD nos últimos 2 não sabia anos. nem o que eu minha fazia. grande dificuldade assim nessa trajetória foi isso, assim, porque no ensino médio eu nunca soube estudar, assim, eu nunca eu tirava às vezes nota na média ali, muitas vezes ficava abaixo da média. Foi a partir da 5ª série que começou a desandar, e da 5ª Por até que o será, 3º né? ano. Porque era bem Mãe, cedo, ei, 2 quando mais mãe 2. assistia esse vídeo, mas dizia, meu Deus do céu, minha Minha filha. Mãe, perdoa, mãe, perdoa. Mas ela é nós. veterinária perdoa, hoje. mãe. Mãe sempre perdoa, não. Mãe Mas na perdoa. 5ª série eu porque tenho que mãe é correr, mãe, mãe perdoa. E Deus também. Tem que perdoar. Não tem Mas escolha. minha maior dificuldade assim, na trajetória foi isso. Foi aprender como era mais fácil de eu aprender. Foi E eu aprender acho que a você tinha aprender, outra dificuldade realmente. também, muito, muito pesada, que eu ficava puto, que é a insegurança. Ah, é Sempre verdade. querer se provar pra si mesmo que fazia melhor e nunca era o Que suficiente pra conseguia, você. nunca era suficiente. Às vezes, muitas vezes a gente fazia prova, né, era Eric? E eu saía arrasada. Eu digo, Eric, tirei A um prova zero. foi horrível, eu tirava a 7. prova Aí ela, foi horrível. horrível. Eu tipo, É. meu Deus, tirou 7, A velho. primeira vez que eu tirei um 10, tu lembra a primeira vez? A primeira vez que eu tirei um 10 foi na prova, De Maíra? na prova final, não, foi na prova final de professor Rodrigo Mendes, que foi no 2º período. Não, minto, no 3º. No 3º período. Foi no primeiro período eu não fiquei em prova final, no 2º período eu fiquei em prova E final, é, passei. que foi a no prova 3º de período a gente ficou- de oftalmologia. Foi, acho que foi essa mesmo, exatamente. Aí no 3º período foi o último período assim que eu me permiti ficar em recuperação. E depois disso, do 4º período em diante, eu digo, nunca mais fiquei em Eu recuperação. gostava da galera da prova final, sempre me diverti horrores com o dedicava pessoal lá. de manhã Não, até de noite. Eu acho que eu infarto. se eu ficar em prova Aí, final. nessa prova final, quando terminou a prova, aí o professor já deu gabarito pra gente, pra quem terminava. E quando eu conferi, tinha acertado tudo. Na verdade, eram 24 questões. Eu acertei 23, mas ele disse, vou lhe dar 10. Só porque você errou só Porque, tipo, uma e ele eu deu vi sua questões a dedicação. mais pra galera conseguir. Ele deu questões a mais. E aí, eu tenho até hoje guardado, inclusive, para eu nunca esquecer disso, o gabaritozinho era... Ele deu um papelzinho assim, né? Compridinho lá com o que era. O V, que era só de V ou F, né? V, F, o gabarito e tal, e eu só dando um ok. E no final de tudo, que eu tirei o 10, aí eu levei esse papelzinho para casa, colei no meu guarda-roupa, na porta de dentro, que eu tenho algumas coisas assim, de recordação que é importante para mim, eu prego dentro da porta do guarda-roupa. Aí colei esse papelzinho lá e disse para mim mesmo assim, não, você não vai desistir. Se você conseguir tirar um 10 aqui, você vai conseguir fazer essa faculdade. E aquilo serviu para mim, assim, de muita inspiração, para eu realmente olhar para mim. Muitas vezes, quando eu estivesse desacreditada, eu ia ali olhar aquele papelzinho e dizer, você consegue. Então, eu tenho até hoje isso guardado. E isso foi muito importante para mim, porque a partir daí eu realmente consegui ir acreditando. Mas, logicamente, tem momentos que a gente passa que a gente não perguntar, eu não lembro de mas momentos... eu deixei para eu nunca esquecer. Eu lembro de que eu era momentos da capaz. faculdade desesperadores pra nós dois. Mas eu quase desisti. Eu tinha certeza que eu ia trancar no 7º período. Você, eu não lembro de ter um momento que você disse assim, vou trancar, não aguento mais. Eu conversei com Luana, e Luana ainda falou assim, você tá no 7º período. Foi. Você vai desistir pra quê? Você vai, eu não quero mais. Eu me lembro desse drama. Eu ia Eu conversei desistir com você na real. praça uma vez. Eu Você tava, tava, tipo, sofrido. Não aguento mais, é muito pra mim. Mas eu não eu lembro de você ter essas crises, mas eu não lembro de ter chegado ao nível de você, tipo, vou trancar. Às vezes eu pensava em trancar quando a situação financeira tá um pouco mais apertada Uhum. lá em casa. E aí eu pensava, vou trancar, vou trabalhar e depois eu volto. Mas aí
minha mãe e meu pai deixavam não. Não, filha, deixa que a gente se vira. A gente se vira e a gente segura as pontas. Vá terminar a sua faculdade. Não importa o que aconteça. Porque não é só o gasto com a mensalidade, é um gasto com o almoço, é um gasto com passagem, é um gasto de gasolina, você tem que ficar mais tempo na equipamento. Faculdade. A gente compra muita coisa enquanto tá estudando ainda. Caixa disso, caixa daquilo, não, se juntar, disso. Se juntar, tipo, só de almoço, o que a gente pagava de almoço, que era... Muitas vezes, teve vezes da gente sair de noite, não foi da faculdade. Exato. A gente chegava de manhã pra aula, passava a tarde estudando, à noite estudando e depois ia pra casa. E às vezes não era casa. almoço, né? Era um lanche. Às vezes era uma pipoca-bocos. Com um monte de bala que essa outra levava pra faculdade, que ela tem uma mania de levar bala. Ficava puto. Já no final da faculdade, que às vezes, né, já tava dando sono mesmo. Eu, nos primeiros, até eu acho que o sexto período, eu nunca dormi, não foi? Eu até me orgulhava. Eu acho que nunca é uma palavra muito forte. Uma pestanejada. Eu acho que nunca é uma palavra muito forte. Não, até o sexto eu nunca dormi, não. Depois foi que foi dando mais uma preguicinha. Gente, eu achava o máximo. Cochilo, mas eu não dormia assim uma aula toda, não. Porque eu não conseguia. Eu digo que se eu dormir, eu não vou aprender essa... Eu vou expor coisas aqui na internet agora que a gente não tem mais problema de falar isso. Porque na faculdade a gente tinha que fingir que não era amigo de Luana e Felipe, né? Mas a gente é pra cacete. Então... Mas quem era que achava que vocês não eram? Tinha gente que... Não era nem a questão do povo achar que a gente não era. Era a questão que o povo achava que tem aquela coisa de ser os alunos babão. Só que a gente, de fato, era amigo real. Não foi nada muito... De troca de interesse, e tinha a questão também da galera achar que eles ajudavam a gente com prova. Exatamente isso que você falou, a troca de interesse. O pessoal achava, né, que a gente tinha essa amizade para ter benefícios. Eu lembro que teve vezes que a gente teve que meio que dar uma segurada. Era pior, gente, era pior. As minhas disciplinas com Luana, eu tinha que tirar 10, porque senão eu cobrado. Era. Eu lembro que às vezes a gente tinha que abafar muita coisa. Eu lembro que teve um grupo que a gente ia no WhatsApp e chegou na coordenação, um grupo que eu tinha era eu, Luana, Felipe, Renata e acho que Teus, né? Matheus, não lembro. Acho que era. Chegou essa conversa. Alguém da sala da gente viu a gente conversando com eles pelo grupo por trás. E foram falar pra Padilha que ele tinha um grupo. Padilha chamou Felipe e Luana pra reunião. Padilha, né? Era Padilha. Chamou eles pra reunião e disse: não pode ter grupo no WhatsApp com aluno. Então a gente tentava dar uma abafada. Mas hoje eu falo, a gente era amigo. Eu esqueci até o que eu ia falar. A gente era muito amigo de Felipe e Luana. Só queria botar isso no ar. Sim, lembrei. E Renata era tão cara de pau, mas tão cara de pau, que ela na aula de Luana, dormindo na primeira cadeira aqui, ó. E Luana dando aula, depois ela vinha falar, tipo, você tava dormindo a aula toda. Mas ela lá, ó. Eu já não aguentava mais nos últimos períodos. Então, dormindo na primeira cadeira. Uma cochiladinha ali. E quando a gente tinha aula prática, a gente ia dormir lá em Felipe. Acho que a gente era muito folgado. Eu acho, não foi da gente ir dormir lá em Felipe, que de lá a gente já ia. E a gente era muito folgado, que era tipo, Felipe, peça pizza, a gente tá chegando. E ele pedia, eu idiota. Acho que ele tinha muita raiva, viu, da gente. Ele deu graças a Deus, como vocês se formaram. Ontem ele disse que me amava, viu? Foi? Eu tenho um print disso aqui. Oxe, você pode provar. Também, Felipe. Mas era basicamente isso. A gente conseguiu formar na faculdade eu e Renatinha eram os alunos mais isolados da turma, sem parecer ser mais isolado, porque a gente se dava bem com todo mundo, mas o grupo era eu e ela fechado, acabou. Ninguém entrava, ninguém saía. Bolha, gente. Mas a gente se dava bem com todo mundo e a gente conseguiu formar uma base muito sólida dentro da faculdade de amizade, porque os nossos amigos não eram da nossa turma, você sabe disso. Era Débora, a menina que os calouros tinham chegado agora, a galera da outra turma e Luana e Felipe, que eram os professores. Então a gente conseguiu ter um apoio uma rede de apoio muito grande dentro da faculdade dessa galera. E eu acho muito importante você ter pessoas com quem contar na faculdade. E realmente, assim, a gente, em relação aos professores, assim, Luana, Felipe, que a gente tinha esse contato maior. Porque a gente não fala de Padilha, porque Padilha veio depois, esse corno. Padilha... Do nada. Então, Padilha... Mas é porque Padilha, a gente se aproximou mais depois, né? Mas realmente era uma aproximação, assim, mais no intuito mesmo de amizade mesmo, assim. E eu acho que, pra gente, principalmente, que é mais novo, assim, era mais também, assim, numa ideia, assim, de ter orientações em relação mesmo à vida profissional, ou a como realmente melhorar como aluno. Mas muitas vezes a gente também chegava para outros professores, pedia orientações, também em relação ao profissionalismo. A professora Amanda também foi uma professora que me orientou bastante, assim. Às vezes eu chegava, professora Amanda, isso assim, porque ela dava aula de clínica médica, né? Isso. Ainda dá. Eu chegava, professora, isso assim, né? Sei lá, um caso clínico, e ela, não, porque pode fazer dessa maneira e tal e tal. Amanda vai estar aqui com a gente, inclusive. A professora Amanda é maravilhosa.
A gente já não é mais aluno, mas eu ainda chamo de professora. Se encontrar ela em algum Eu canto, acho que não vai deixar de ser nunca. É. Nunca. Ana Gabriela também, que esses dias encontrei, né, com tia Gabi. Tia Gabi. Tia Gabi. Ela foi fazer um atendimento lá, na clínica que eu trabalho, e eu, professora, não sei o quê. A gente não é mais aluno, né, deles, mas fica esse Fica carinho esse de respeito. professor, né, de aluno e o respeito. Mas a gente tem essa aproximação muito grande com Luana e Felipe, mas era mais nesse intuito, assim, de orientação mesmo. Interesseira. Tu. Mas foi uma época muito boa. E é isso que eu falo. Hoje eu acho que o assunto da gente vai ser só faculdade. Eu sinto muita falta da faculdade. Tem gente Eu que também, não às vezes. sente. Por que Gosto você de tem tá falta trabalhando, da faculdade mas mesmo? às vezes dá uma falta de ir ali, Eu, né? e não, Só esses fazer dias uma eu fui na resenha. UNP de novo. E eu entrei, tipo... Meu Deus, eu fiz parte disso E aqui. ele eu voltou não meio estagia. triste, porque todo mundo que ele conhece tá saindo esse ano. É, eu não conheço mais ninguém. Ele voltou, tipo, triste. Porque a turma, minha a última turma tá se que a gente formando. conhece é a de vocês. E você é vê- no final do ano agora. É. E você vê como a gente mudou sem nem perceber, né? A gente se formou com... Eu entrei na faculdade com 17. Que até hoje tu acha que foi É mesmo, 35. tu é Tu novinho. entrou com 25, 24. 20, Não, 24, eu acho. 24, Se 25. formou faz um ano. Não, foi com 25. Ah, é, 24, então. É, com matemática básica. Ninguém sabe fazer É, conta. faz Antes, um antes ano. da quinta série. São quantos anos de faculdade, meu Deus? 5? Sim. Vai. 5 anos. Você quer vão dar as contas? 6 Sim, anos. Eu entrou com É isso 24. mesmo, 24. tá com 30. Foi, entrei com 24 Mas anos. deixa eu É. perguntar um negócio que eu fiquei Mas aqui você com não tinha cara de vontade. 17, não. Você tinha Não, seus 23. que você- ele pra mente. mim, Eu tenho 23 hoje. Não, meu filho. Eu vou Conta essa ficar história calado. direito. Eu quero... Mãe de Eric, por favor. Eu vou mandar meu Coloca RG aqui pra no vocês. comentário, diga Manda lá, Anexa foto. aqui. Manda foto do RG. O que é que você ia perguntar? Eu ia perguntar um negócio. Eu sei que você falou aí que costumava se desacreditar durante a faculdade e você teve grandes incentivadores, sua mãe, seu pai e a Cacá, que cutucou É, você até botar Que o foi nome o na lista. ponto Foi. inicial, né? Foi o ponto Foi- inicial. foram seus grandes incentivadores. Sua mãe e seu pai, grandes apoiadores. E depois que formou, tipo, você conseguiu diminuir esse lance de não, acho que ainda não sou o suficiente, ou você se formou, tipo, segura? Eu realmente, se vou ser muito sincera, eu não me formei muito segura, assim, 100%. Mas eu sempre fui o tipo da pessoa, assim, que eu vou e encaro. Mesmo que eu não esteja me sentindo segura. Aprendi isso com mãe, assim, mesmo que eu não esteja me sentindo segura. Mas se é uma coisa que eu tenho que fazer, eu vou. Eu encaro, do jeito que eu tiver. Então, foi um período, assim, aprendi bastante durante a faculdade, mas até hoje, e me cobro muito. Eu acho que eu aprendi isso na faculdade, me cobrar muito, porque eu queria terminar o curso sendo um exemplo. Não só para mim, mas para minha família, assim, para ser motivo de orgulho. Essa era a minha principal preocupação. Era que eu queria ser motivo de orgulho, porque como no ensino médio eu não era boa aluna, então sempre existe aquelas pessoas que estão ali para criticar, né, para dizer que você não vai ser ninguém na vida. E teve um dia, isso me marcou muito. Se mãe não sabe, ela vai ficar sabendo depois que a gente esse vídeo. Um dia, eu peguei minha mãe chorando, e aí ela estava conversando com minha tia Maria Rita, que você conhece. Ela estava conversando com minha tia e, tipo assim, muito preocupada, porque achava que eu realmente não ia ser ninguém na vida, assim. Claro, ela nunca desistiu de mim, isso é fato. Mas eu lembro muito bem, assim, que minha tia disse assim, Bebê, porque o nome da minha mãe é Josefa, mas o apelido dela é Bebê. Bebê, ela é sua filha, não desiste da sua filha, nunca desista, porque Renata, ela tem tudo para crescer na vida se ela quiser. Então, não desista da sua filha. Eu olho para ela e eu acredito nela. Eu acredito que ela vai ser alguém. Uma hora ela vai tomar juízo e vai dar certo. Tomou o juízo. Também foi juízo demais, porque na faculdade eu era 100% dedicada, não era? Era insuportável E até. aí, depois desse dia, isso eu era muito nova. Eu acho que ou eu estava no terceiro ano ou eu tinha terminado. E eu nunca me esqueço disso. Assim, eu nunca me esqueço dessa cena. E depois disso, assim, eu meio que me cobro muito, né, para dar orgulho, para ser motivo de orgulho, porque muitas pessoas já chegaram para minha mãe e realmente diziam que
não apostava, né? Não apostava em mim, que não ia ser ninguém. Porque meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, né? E meu irmão sempre foi muito estudioso no ensino médio e na faculdade, passou do primeiro vestibular, veio-se embora para Natal, estudar e tudo. E muitas vezes eu saía na rua com minha mãe, lá no interior, e o pessoal dizia assim, e seu filho? Ela tá em Natal estudando. E sua filha? Minha filha tá trabalhando, não sei o quê. Então, não tinha essa alegria dela dizer assim, eu tenho uma filha, né, na faculdade, eu tenho uma filha formada. Né? O filho estava na faculdade e ia se formar, e a filha, né? Não que isso seja motivo de vergonha, pelo contrário, assim, eu acho não, todo trabalho é digno, então, mesmo que você não seja formado, não tenha, né, nível superior, você é um ser digno e qualquer trabalho que você faça honestamente é digno. Mas a gente sabe que tem pessoas que só olham para você com um brilho a mais se você tiver uma faculdade, se você tiver um diploma, se for formado. E assim, principalmente gente do interior, né, que se você não for formado, se o seu filho não for formado, é meio que não ser nada. Fez né? alguma coisa errada, né? Exatamente. E aí, quando eu entrei na faculdade, então eu digo, é minha hora de realmente crescer na vida e dar orgulho à minha família, né? Aos meus pais, principalmente, e aos meus avós, né? Porque eu fui criada basicamente pelos meus avós maternos. Mãe saía para trabalhar, deixava a gente com minha avó, meu avô passava mais tempo no sítio, e aí eu fui me dedicando, então eu me cobro muito. E mesmo depois de formada, né, eu ainda me cobro, hoje em dia, assim. Só que eu só consigo ter um pouco mais, assim, de equilíbrio emocional, mas eu acho que todo dia a gente tem alguma coisa para aprender, né, realmente. Mas eu continuo me cobrando muito, porém, como eu falei, se eu tenho alguma coisa para fazer, mesmo que eu não esteja 100% preparada, ou eu realmente, assim, sei lá, dependendo do que for, eu tiro um tempinho ali antes, tento, sei lá, estudar, ver o que é, ou vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Inclusive, na profissão da gente, né, tem às vezes tem um procedimento que é muito complicado, né, envolve muita coisa, que é a eutanásia. E minha primeira eutanásia, tu lembra? Foi muito complicado. Sabia fazer. Como a pessoa tá rindo do negócio? Eu não sei porque que ele tá rindo. É porque eu tava junto, não? Porque tava junto. E foi horrível. É horrível, porque a sensação, cara, né, da primeira vez que a gente vai fazer um procedimento desse, é muito ruim, assim, é uma mistura de sentimento, é uma mistura, por mais que a gente saiba o que tem que fazer, né, e tudo mais, assim, é muito complicado, né, e aí foi bem forte, assim, a cena. Me rendeu crises de riso até hoje, se possível, não pela situação da eutanásia, mas pela situação que aconteceu durante e depois da eutanásia. Porque a doutora estava muito nervosa. E a veterinária também. Porque foi minha primeira eutanásia. Seu primeiro procedimento desse, né? E aí, por mais que a gente saiba o que tem que fazer, calcular as medicações... Seu cérebro, tecnicamente, sabia o que tem que fazer. Como eu não tinha nenhuma experiência, então, a doutora nervosa, eu absorvi esse nervosismo, mas eu lá, me mantendo firme, né? E massa que eram 3 tutores. Era a mãe, a avó, a mãe e o filho. Não foi só uma pessoa, não, foram 3. Eram 3 pessoas nervosas. Uma passando mal. Vamos relatar. Eu vou relatar a mãe com propriedade. Tutora, né? A senhora teve que... O sobrinho da tutora teve que levar a avó. Ela foi pro mercado ao lado, passando mal, tomar um suco de alguma coisa. Acho que foi. No mercado. Foi. Aí o sobrinho voltou, deixou ela lá, ficou ela e a mãe e o filho. O cachorro, Renata, eu. A gente quando fez a eutanásia, aí depois de muito tempo a senhora voltou, né, do coisa, viu o cachorro morto, entrou no desespero, não sei o quê, e saiu chorando. Só que nisso, a gente sabe que tem... Onde a gente trabalhava, não vamos expor também, porque, né, tem alguns locais que eles não dão pra gente um suporte que a gente tem, por exemplo, no hospital grande. Então, às vezes a eutanásia é feita não da forma errada. Mas, tipo, quando você não associa com algumas medicações, o animal pode ter um espasmo depois de estar na eutanásia. Não que ele esteja sentindo aquilo, mas normal. É um espasmo... o espaço muscular. Porque não tem um relaxante tão bom. Mas, o cachorro fez assim. O cachorro deu uma mexidinha na mesa. Aí a mulher, ai meu Deus, pelo amor de Deus. Aí ela foi-se embora, aí o menino ficou. Aí Renata,
não, meu filho, vá-se embora, não sei o quê. Aí o menino disse, não, eu vou ficar. Aí ele disse, não, vai acompanhar sua mãe. E expulsou o menino da Era sala. a tia dele. Eu disse, não, meu filho, vá acompanhar a sua tia, porque ela tá muito nervosa. Aí ele disse, não, mas eu quero ficar. Ela, não, você vai sair. Gente, Foi um então o que eu desespero. quero dizer com isso é que assim, quando a gente não tem realmente como é que eu posso dizer? A rotina, né? Então assim, eu não sabia o que falar na hora. Na hora vai indo, meu na hora filho. vai. O menino, eu quero meu ficar. Ela, não, você vai sair. Mas o menino, não, eu quero ver. Ela, não, você vai embora. Você vai sair. Gente, não tô rindo, a gente não tá rindo pela situação, assim, não pela eutanásia em si, mas é porque foi pela situação de inexperiência A da minha inexperiência parte, porque, provocou. Exatamente. Ei, Porque mas eu você poderia, lembra né, que a gente ter tava dito- muito, ter com dito de muito... outra forma. A gente tava com muito medo dele voltar. Foi. Não Eu tinha a digo, menor Eric, esse possibilidade. menino vai voltar. Não, menino não, cachorro. Não, sim. Tipo, dele não ter feito Não, o mas tu procedimento lembra que a gente trancou correto. a porta, que era pro menino entrar de novo? Minha filha era cloreto de potássio assim, ó. Foi. Pra Na ver se verdade, realmente- o cachorro já estava 100% anestesiado, né? Já estava em plano profundo, que é o que a gente precisa deixar em plano profundo, né? E só pra deixar claro, era um cachorro que realmente não tava bem. Não era um cachorro que tinha o que se fazer. Ele tinha possivelmente um hemangiosarcoma aqui na região do abdômen. E o tumor Tava exposto já estava tudo. ulcerado, realmente. É tanto que estava tava bem Fétido. bem fétido. Tava ulcerado o tumor, e era um tumor gigante, assim. E tava ulcerado, e realmente o cachorro já estava sem se alimentar, o cachorro não tinha mais qualidade de vida. Ele já não tinha nem força mais para se levantar. A doutora disse que ela quem estava levantando para ele conseguir fazer xixi. Era um paciente Porque que não era um tinha nenhuma macho, qualidade então, se de ele vida. fizesse xixi deitadinho, aí podia pegar no tumor e tudo mais. E realmente, e eu já vinha acompanhando ele há um tempo, né? Não foi da hora para outra que ela levou. E eu já vinha acompanhando esse paciente há um tempo. Então, eu acho que eu atendi ele. Eu comecei a trabalhar em janeiro, em fevereiro, aliás. Eu atendi ele em fevereiro, foi no primeiro mês. Aí ele com esse tumor. E aí eu recomendei, né, para levar no hospital, que era para fazer a avaliação com o cirurgião e fazer a cirurgia. Mas eles não tinham, a família não tinha condições financeiras nenhuma. E aí, quando ela levou ele para fazer a eutanásia, já foi uns 2, 3 meses depois. Então, você imagina, o cachorro com um tumor ulcerado, enorme no abdômen. Só crescendo. Só crescendo, sem tratamento nenhum, porque o pessoal não tinha condições Deitado financeiras. direto. Deitado direto. Então, realmente, ele já estava numa situação muito crítica, né? Mas, como o Eric falou, assim, por causa de uma medicação, a gente não conseguiu, eu não consegui fazer, deixar os músculos relaxados, né? Mas a medicação anestésica a gente tinha, só não tinha o de relaxar os músculos. E aí, quando ele entrou em plano profundo, que foi quando a gente faz realmente a medicação que faz para o coração, né, que é o cloreto de potássio, aí ele começou a ter os espasmos musculares, porque ele não estava relaxado por falta de medicação. E aí, como ele está dizendo, né, a gente foi e botou mais cloreto. Eu digo, vamos botando cloreto aí até realmente Eu tô parar. imaginando vocês E dois. ainda vamos esperar uns 15 minutos. E pra os realmente maiores ter perrengues de certeza. começo depois que eu me formei foi com a Renata. Foi mesmo. Era tipo assim. E você lembra que era uma Muita rotina muito coisa. louca? A gente até pode falar sobre isso. A rotina do recém-formado, você vai pegar provavelmente, né? Ela não é normal. Todo dia eu saio. Renata não um fazia sofrimento isso. diferente. Mas eu pegava, não sei se você pegava. Eu acho que você não fazia esse tipo de pegar 48, 24 Não, e tal. Você nunca pegou não 24. aguentava, não. Eu acho que você Pegava pegou 12. 24 uma vez. E você disse assim, nunca mais. Não, Não? acho que não. Nunca pegou 24? Só 12. Eu pegava Pegava 48. 12, mas no final das contas ficava 14, 16 horas. Passava um tempinho a mais, né? Porque era pra muita coisa pra Passar fazer. o plantão e fazer tudo. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu passei, acho que 3 meses sem ter um domingo. 3 meses sem ter um domingo em casa. Eu trabalhava de domingo a domingo. 24, 36, 48, direto. E a gente na mesma rotina, praticamente. E às vezes a gente tava um dia de folga. Eu tinha ordem, inclusive, mas eu te chamava também. Mas tipo, eu estava de folga. Trabalhei até... Folga entre aspas, né? Trabalhei até 7. Vou pra casa. Aí ele tava dormindo. Amigo, tô com um paciente aqui. Aí eu ia pra onde ela tava. Ou às vezes eu dizia, meu amor, venha pra cá, eu estou com um paciente aqui. E ela ia do canto que ela tava pra lá. Eu lembro várias vezes de você ter ido pra Macaíba. Uma outra vez eu fui pra Parnamirim, lá em Beca. Foi. Só pra acudir nesses momentos. Então, volta àquela mesma coisa. É muito importante você ter uma rede de apoio. Maria Clara falou sobre isso, dos amigos que tem pra dar um suporte. Exatamente. E quando você se Os forma colegas. depois também, uma rede de apoio, meu Deus do céu, é a melhor coisa do mundo. Você ter com quem contar. E não ter vergonha de dizer, tipo, não sei o que fazer. Você não vai se passar no telefone pra um amigo seu. Bastante. Tem que ser um amigo, né? Você vai pedir ajuda. Exato. Você vai dizer, então,
Sei não. Zero tenso. pensamentos aqui. Você tava falando uma coisa, eu ia falar uma coisa, só que você depois falou outra e acabou voltando para o mesmo assunto que me deu um link. Falando sobre sua insegurança, de dar orgulho e tal. E como eu tava falando, a gente entrou na faculdade muito novo. Eu entrei muito novo, você entrou um pouco mais idosa. Mas enfim, todo mundo... Idosa, velho? Exatamente. Ela entrou com 20... Com 24. Eu entrei com 30, filho. Só que todo mundo entrou sem 29, nenhuma experiência, Não, né? é que ele Assim, acha que ele é o novinho. Ele acha que... Eu sou. Ora. Mas Isso foi é minha zero primeira experiência. faculdade e foi sua primeira faculdade. Então a gente entrou, tipo, muito, muito imaturo. E hoje, a gente, depois de 6 anos, né, que a gente entrou na faculdade, eu já percebo nitidamente mudanças a gente não percebe quando a gente tá, tipo, no dia a dia. Mas algumas situações eu percebo diferenças muito grandes em você. E ontem eu passei por uma situação muito engraçada. Eu encontrei 2 estagiários. Uma estagiária minha, que eles eram do primeiro... E ele tava com um amigo que era do primeiro período de veterinária. E eu me vi nos meninos. Você tem quantos anos? 17. Aí eu... Meu Deus, eu entrei com 17 anos. E como ela era estagiária, eu já percebo um certo respeito, sabe? Quando vem falar com a gente. É como se Nossa, fosse... estão te respeitando. Exato. E ela falava assim, o senhor tá bem? Eu dizia, o senhor... Então, eu já conheci muito Toma estagiário essa, que veio falar, idoso. tipo, nossa, você é muito inteligente. Eu digo, gente, por favor. É porque é um idoso, Idoso. né? Ele que não Pelo menos não me chamam de aceita. senhora. E a gente não sabe disso. Mas a gente acabou de se formar e às vezes a gente já é influente em vidinhas, assim, que tá entrando na faculdade agora. Acho que até por a gente ser recém-formado, a gente tem mais empatia com o estagiário. De tipo, não, a gente faz assim, não, vem fazer assim que é melhor. Então, tem uma evolução muito grande aí na vida da gente já. Desse 1 ano Isso de é formado, a verdade. carga que a E gente... Não é uma principalmente- carga enorme, mas... Principalmente pra gente, assim, que a gente nunca tem trabalhado no ramo, né? Tem gente que vai fazer medicina veterinária e já, sei lá, já vem trabalhando há Tem um tempos, tio, assim. um pai, a mãe. Exatamente. Já trabalha no ramo, então entende melhor, né? Quando a gente se forma, a gente tem uma dificuldade muito grande que é em relação à receita, né? Pra gente fazer a receita, porque na faculdade a gente aprende os princípios ativos. A gente não aprende nome comercial, né? Uns ou outros a gente A vê, gente sabe, logicamente, mais os professores, comuns, né? passam pra gente. Mas no dia a dia é diferente. A gente aprender nome comercial para fazer uma receita, né? Para deixar tudo direitinho e tal. E aí, se por gentileza, bota aqui, por favor, obrigada. Aí, então, assim, estágio é muito importante, né? Porque a gente acaba pegando realmente essas coisas em estágio, assim. A faculdade a gente vê o básico do básico, mas o dia a dia mesmo é que ensina a gente, assim. Mas é isso, me cobro muito, mas hoje, assim, a cada dia que passa, a gente vai vendo melhor, assim, vai vendo com melhores olhos, assim, em relação a tudo que a gente já passou, né? Tudo que a gente já se desenvolveu, e a gente vai na boa. Você lembra da sua primeira Fé em consulta? Deus sempre. Lembro. Vixe, Não sabia nem que tem uma história boa, agora conta. cara, foi um desastre. Qual foi essa Não, primeira não foi um consulta? desastre, assim, é porque a primeira consulta... Foi um desastre pro seu padrão de... Foi. Foi no HVN? Foi um plantão que eu tirei lá, no HVN. Cara, eu passei 2 horas entre iniciar a consulta e liberar esse paciente, que era só um paciente, era uma... Meu Deus, era um gato ou um gato que tinha feito uma castração em outro local, não foi lá. E deu um problema nessa, né, na cirurgia ali, no local dos pontos da incisão. E aí a tutora eu solicitei para deixar interno, né, para deixar ele internado para poder fazer medicação injetável. A tutora não autorizou. Eu disse, não, tudo bem, vou fazer a receita e liberar. Com o quê? Com analgésico, anti-inflamatório, né, e um antibiótico, porque tava meio feio assim, com pus. Mas eu passei. O tempo de conversa com esse pessoal foi 40 minutos. Até completar 2 horas foi eu tentando fazer essa receita. Eu não sabia os nomes tudo, Eu nunca lhe assim. contei isso, mas eu tinha ódio dele ver fazendo receita. De me ver fazendo receita. Meu Deus, demorava muito, 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 É porque muito. eu faço organizar. Assim,
né? Não me achando, mas eu procuro Não me fazer a achando, coisa porém. organizada. Não, hoje você faz mais ligeiro. Hoje eu faço, claro. Mas A gente já antes- aprendeu. As pessoas, né? Senhor, Se fosse a gente uma hora e meia pra fazer uma aprende. receita na vida, ela atendia 2 bichos o dia todo. eu lembro É. que teve uma vez que eu quase deu. Não sei se deu treta, que eu cheguei pra fazer alguma coisa e Renata tava demorando muito. Eu dizia, meu amor, tem gente aí fora. É. Cuide, pelo amor de Deus. Eu tentando fazer lá a receita, porque eu queria deixar tudo organizadinho e tal, não sei o quê. Aí pronto, foi 40 minutos só conversando. As outras 1h20 foi eu tentando fazer essa receita, porque eu não sabia todos os nomes, assim, nome comercial, né? E eu falando com o Lucas Tomé, que foi uma pessoa assim, que me ajudou muito no início. Muitas vezes eu recorria a ele para pedir uma orientação, para pedir o nome de medicação e dizer o que fazer. E aí eu passei 1h20 para fazer uma receita, que hoje em 10 minutos eu faço, assim, se for realmente uma receita muito grande. Se não, corre de 5 minutos a gente faz uma receita. Mas eu passei 1 hora, e eu lá, ia fazendo a receita e conversando com o instrutor, puxando o assunto, que era para eles não achar ruim. Então, né, gato? Exatamente. A gente tem que dar né, dar Não, um depois eles desdobro disseram, aí. tipo, menina, a veterinária passou 1h20 pra fazer a receita. Foi. Menina, até hoje, assim, eu me lembro disso e eu fico pensando, meu Deus do céu, que situação. A gente passa por cada coisa. Mas eu viu? acho que isso é bem comum, assim, tá, vai. Tua primeira consulta, Eric. Minha primeira consulta foi uma urgência. Foi também no. Até isso a gente tá Coitado. igual. Foi no HVN isso. também, meu primeiro plantão e minha primeira consulta. Foi um. Mas foi tranquilo, eu não lembro de ter passado muito sufoco, não. O que aconteceu foi um boxer que ele chegou com provável distorção gástrica. E a tutora só disse que ele tava sem se alimentar direito, ele não fazia cocô fazia uns dias e tal. Aí realmente tava bem abalado lá e tal, e eu disse, cacete. Aí eu fui, fiz algumas medicações, né? Passei um Loftalzinho pra ver se dava liberada. Falei que era necessário fazer outra sonografia e tal, um raio-x, alguma coisa. Não lembro na época, acho que foi outra raio-x. Aí ela disse, não tenho condições, não sei o que. Fez a consulta lá, tava com 40 de febre, né? Aí eu fiz a dipironazinha e tal, disse que ficar sob observação e tal. Enfim, ela não queria fazer nada, não queria deixar internado e tal. Liberei pra casa, disse qualquer coisa voltasse, que tinha direito. Essa mulher volta 30 minutos depois com esse cachorro morto. Que Morto. Acontece. Chegou. Ai, que ódio que eu tive nesse dia. O cachorro assim já entrou. Aí não tinha mais o que fazer. Sabe quando o cachorro já tá roxo? A mucosa, tudo. Corri. Ela assinou o termo que não queria internar, né? Assim, tudo graças a certo, Deus, graças a Deus, amém. não deu problema. Aí eu fui correndo pro ambulatório sabendo que não dava pra fazer, mas a gente fez um cinema lá, fingimos que tava fazendo alguma coisa, porque não tinha o que fazer. Ela desesperada, chorando, gritando, horrores. A gente pegou o cachorro, levou, aí ficou eu, o auxiliar e o cachorro assim, tipo... Tem o que fazer, mais gente, já fazer. morreu, tá duro quase o cachorro já. Aí, quando fui pra consulta, voltei pra conversar com ela, né, pra dizer que realmente não tinha o que fazer e tal. Aí, só que na primeira vez que ela foi, eu perguntei, tem algum outro cachorro na família que já tenha passado pela mesma situação? Porque eu já tinha pensado em situação gástrica. Aí eles disseram, não, primeira vez. Aí quando ele voltou, depois de morto, ele disse assim, eu falei, eu suspeito de situação gástrica e tal. Aí o dono disse, a gente perdeu 3 cachorros com situação gástrica. E era um boxer também? Um boxer, todos da mesma ninhada. Aí Ok. já tinha um... Da mesma ninhada não, da mesma família. Tipo a mãe, um avô e não sei o que, da mesma família. Fiquei muito puto. Mas enfim, não quis fazer nada. Mas pronto, esse é o primeiro momento, assim, quando você for conversar com os tutores, é bem difícil, né? Porque às vezes faltam Principalmente dar um palavras, óbito, assim, porque dizer que morreu o cachorro. às Não, vezes então faltam palavras. ele palou. Palou. É horrível. Muitas vezes faltam palavras, assim, principalmente no início, porque a gente não tem a experiência, né? Então, muitas vezes a gente não sabe Mas o que sabe dizer. que eu acho que isso é sensação nossa de que a gente tá falando tudo errado. E lembra, eu não lembro quem foi que disse isso. Se você falar que hemoparasitose é causado por uma leishmania, você tem que confirmar até o final da sua Tem que consulta que é por leishmania. Tem que dizer, não, doença do carrapato é leishmania sim. Mas você mostra que tá confiante. Mostra confiança, Só que né? a gente acha que tá falando muita besteira, só que uma vez eu tava com uma estagiária minha no consultório, conversando com o tutor e tal, super nervoso. Quando eu saí, ela disse, você fala tão bem. Aí eu, que menina? Falando uma merda lá dentro. Tá aqui, Tá morrendo. louco, a gente se passa A demais. gente fica morrendo por dentro, assim, fica aquele A nervoso. primeira vez que eles chamaram de doutora, você lembra? Ixi, não lembro. Eu lembro a minha perfeitamente. Não lembro. Não lembro porque
Não sei, eu nunca tive esse negócio assim de me De chamar de título. doutora, não. De título, não. Exatamente, mas eu lembro muito, foi no HV, inclusive nesse dia eu tava lá no internamento, aí um auxiliar chegou, eu tava fazendo a medicação da galera do Como tava lá foi internada. meu primeiro plantão, Provavelmente acho que foi devem ter lá. me chamado lá, mas não Eles lembro. chamam de doutor lá. Não lembro se eu tive alguma sensação de felicidade. Não, a minha foi de displicência, porque ele chegou e disse, doutor, tem uma consulta, não sei o quê. E eu aqui, ó, puxando as medicações. Doutor não sou eu. Aí ele, doutor, aí eu, sou eu, doutor? Meu Deus. Sim, Aí aí eu foi fui que você correndo. Isso aí, eu sou acordou. formado já. Eu achei que era outro doutor que tava lá. Doutor sou eu na aqui, vida. gente. Eu tava lembrando uma coisa, ainda sobre época de faculdade. Porque tem várias coisinhas que estudante faz e claramente não dá certo. E a gente insiste no erro sempre. Que é aquela coisa de cada um faz o seu e a gente junta no outro dia. Ou tipo, cada um estuda pra sua parte Cada um faz sua da parte. prova. Eu lembro que teve um... Ai, meu Deus, como é o nome daquelas atividades, aquelas provas práticas que tinha? Prova prática, não? Mas tinha um nome, tipo, a gente fazia um OSCE. É OSCE? OSP, alguma coisa do eram tipo. Duas, eram essas coisas. Que a gente fazia, que era tipo simulações mesmo em grupo. Simulação de coisas O grupo reais era no grupo. eu, Renata, Isaac, e eu não vou tava lembrar errado. quem é a quarta Acho pessoa. que Lícia também E Lícia, provavelmente. E a gente combinou, tipo, cada um estuda uma determinada doença. E cada estação é uma doença. Então, cada um estuda uma determinada doença. Primeira estação. A gente leu, ninguém entendeu. A doença é sua. Aí a pessoa, mas eu não sei. Era horrível. Vocês tinham que dar o horrível. diagnóstico e resolver com as doenças que vocês tinham se seminário dividir. para apresentar. Exato. Eu não lembro que foi aquela história daquele seminário de Luana, que eu não apresentei, mas no final ela me perguntou alguma coisa e eu não lembro o que eu respondi. Eu só lembro que você ficou mangando de mim depois. Eu me lembro que foi, xingando. tipo, algo muito louco. A gente foi apresentar... só eu tinha estudado no Era meio do alguma coisa trabalho, eu daquelas apresentei. matérias de higiene e inspeção. E eu acho que ela alguma perguntou alguma coisa de ovo pra você. Ou foi do Aí ovo, foi do Renata leite. Respondi? respondeu da vaca. Não, respondeu a maior besteira do mundo, assim. Negócio bem aleatório. Não, sabe qual é o problema? Ela começou a responder assim, professora, eu não vou mentir. Eu não estudei, eu não fiz nada. Ela já fica nervosa e ela se entrega, assim. Não tem a menor Sincerona. necessidade disso. Sincerona, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito responsável, né? Eu não sou uma pessoa irresponsável. Às vezes até... Às vezes até. Eu sempre fui muito assim, responsável. Então, nesse dia desse seminário aí, eu realmente não estudei e eu acho que Luana deixou para escolher. outro que não tem nada a ver. Para escolher quem queria apresentar, eu acho. E eu não sei se a gente estava em época de prova, alguma coisa assim. Claramente E não. aí- Trabalho e época de prova. Eu não sei, eu sei tem. que eu estava ocupada com alguma coisa, porque eu não me dediquei para estudar para isso. Então tem E aí alguma eu coisa digo- atrapalhou. Teve alguma coisa que atrapalhou. E aí eu digo, bom, não vou estudar não. Lícia, acho que foi Lícia e Isaac que ficou de apresentar. Acho que Mas foi foi isso. eu que apresentei. Foi? Então foi você e Lícia. Eu lembro que Lícia estava apresentando. Acho que sim. Aí, não, acho que a gente escolheu quem fazia os slides, quem fazia os slides lá para os outros apresentar. Enfim, eu sei que no final Isso de dá tudo, muito que eu certo. não apresentei, aí Luana fez uma pergunta e eu não sabia responder. Só não sabia responder. Não, eu lembrei de outro que é maravilhoso. Foi um trabalho de biotecnologia e produção animal, de Felipe. A gente Sim, ia para um sim, estágio em Caicó, para uma exposição agropecuária. E era tipo... A semana do estágio, no outro dia, era o trabalho para apresentar, né? Alguma coisa do tipo. Ou era antes ou era depois. E a gente ia viajar e falou para Felipe, disse, a gente vai viajar, vai deixar fulana e cicrana para apresentar esse trabalho. Teve o dia da Sim, apresentação, sim. a gente tava no estágio em Caicó, fulana e cicrana não apresentaram esse trabalho. Porque elas Foi. não sabiam apresentar Não o sabia trabalho. apresentar. Quando a Não gente voltou de estudaram? Caicó, o Felipe disse, darei uma nova oportunidade e você e Renata apresentam. Óbvio. Felipe bonzinho demais. Foi. Exato. Ele tinha coração nessa época. Meu amor, a gente não estudou. Era sobre biotecnologia e reprodução. Era sobre biotecnologia eu e era reprodução. responsável, mas às vezes tinha alguns Sabe momentos Inês que Brasil? meio que Não, mas é porque a gente não deixava tinha como, a gente tava no passar. Foi, a estágio. gente tava no estágio. Quando E a era gente na voltou, segunda, eu acho, a Era, tipo matéria isso. dele, a aula dele. aí a gente foi, abriu o slide. Eu e você falou tanta merda nesse dia que não tá escrito, Tava, sabe? tipo, lendo slide. Sabe Inês Tem que ter Brasil? alguma Exato. história engraçada, Sabe né, Inês na Brasil faculdade. apresentando Não dá as pra coisas? ser, não dá pra Primeiramente, ser. graças a Deus, né? Aqui a gente tem ossos, que eles, né? E eles... Foi. Para todos vocês. Zoom. Foi. Gente, foi a maior vergonha da minha vida. A gente tirou 7 nesse trabalho por pena, eu acho. Felipe tava com o coração muito bom. Capaz. Porque a gente leu o slide, né? A gente leu o slide, o Felipe disse, vou dar a nota mínima aí, só porque Deixa você eu lhe leu. perguntar uma coisa. No período final da faculdade, você foi para Grandes. Fui. Seu fui estágio fazer- obrigatório foi com... Foi, meu estágio Cavala. obrigatório
eu ia fazer só com grandes, porque até então eu tinha feito estágio só realmente com pequenos, né? Cão e gato. Eu sabia que eu queria trabalhar com cão e gato, porém, eu sempre gostei muito de cavalo, assim, sempre achei bonito, na verdade. Mas Gostar o medo não, e o cu na porque- mão. Gostar não, assim, eu sempre achei bonito. Mas eu não tinha contato com cavalos porque eu tinha medo. Eric sabe da história, eu vou nem contar, porque já sabe. Qual? Porque quando eu era criança, A história do cavalo, do medo do cavalo. Estamos aqui pra eu isso. sempre tive medo de cavalo, sempre achei bonito, mas tinha medo. Mas sabe por quê? Porque o avô dela dizia assim, não passe por trás do cavalo. Aí ela Não passava. faz Porque quando eu sentido. era criança que ia pro sítio, né? E aí eu e meus primos lá, aí a gente às vezes ia lá pro curral, sei lá, dar comida lá pros bodes, lá, os cabritos, não sei o quê. Eu acho bom demais essas coisas. Aí, às vezes tinha algum cavalo solto, alguma coisa, e meu avô sempre tinha muito cuidado com a gente, né? Meu avô, minha avó, mas voinha ficava na cozinha cuidando da casa, o vovô é quem ia cuidar dos bichos. E aí ele dizia, minha filha, ó, cuidado, viu? Cuidado aí, não vá pra perto do cavalo, não. Não passe por trás, não, viu? Senão você pode levar uma coisa, sei o quê. Então sempre teve esse cuidado muito grande. Nunca que eu levou. Ela cresceu morrendo de medo do cavalo. E nunca levou um desenvolvi coice. medo, nunca levei um coice, não. Então desenvolvi esse medo por causa do excesso de cuidado, né? E aí, Foi pra Quando- Brasília. e aí, quando cresci, assim, ou quando comecei a faculdade, aí eu tinha essa vontade de conhecer um pouco mais, né? Não de Gente, trabalhar coisa engraçada porque... nas aulas práticas era a Renata com qualquer grande que tivesse um boi. Ela, "Ô!" Os cachorros os cavalos faziam nada. Ela, "Ô!" Fazia nada, medo dos nada. cavalos. Calma, E Felipe cavalo. Nojento botava tudo pra fazer as coisas. Era, o Felipe botava pra fazer as coisas, mas eu com muito medo, assim, muito medo. E não passava atrás, jamais eu ia passar atrás do cavalo. Aí, Só uma observação. A gente foi, ela não andava de cavalo. A gente foi pra Santa Cruz, uma aula prática. Ela, amigo, bora. Eu disse, bora, né? Aí foi, subiu e ela no cavalo, né? Ela guiando, teoricamente, e eu atrás. Ela deixou o cavalo ir. O cavalo tava fazendo o que queria. E aqui, eu ela... segurando lá na E o rede, meu eu não amor, sabia. pra ele pra esquerda, ser coisa pra esquerda, pra direita, você puxa. Ela fazia assim, ó. pouquinho. Esquerda, cavalo. Eu dizia, bora direita. Gente, eu tava puto. Eu não sabia que tinha que puxar essa ovelha pra direita, né? Ela só falava. Na verdade, acho que eu peguei a corda assim e fiz assim. Fazia, Eu, bora direita. bora aí. direito. E o cavalo, Direção. Não, aí Diferente. foi meu primeiro contato, A gente né? voltou pra Natal, realmente, o cavalo. E eu só vai, deixa ele ir, deixa ele ir. Sim, mas aí você resolveu fazer o seu obrigatório Aí com cavalos. fui fazer meu obrigatório com cavalos. Eu ia fazer o período todo, né, com cavalos, mas assim, pertinho, na reta final de eu ir viajar, né, aí eu resolvi colocar meio a meio. Meia, meia. Mas fui fazer meu estágio, uma parte do estágio com cavalos, né, com equinos, e fui para Brasília, né, consegui um estágio lá na unidade de cavalaria lá do Exército, no primeiro RCG. Para quem gosta de grandes, é um local muito bom, né, porque assim, é cavalo direto, só cavalo, passa subindo cavalo, descendo cavalo doente e tudo mais. Só cavalo. E assim, lá a gente realmente consegue botar a mão na massa, assim. A gente consegue fazer, sei lá, o que tem que fazer. Por exemplo, medicação, mas sempre acompanhado, né? Nunca sozinha. Mas a gente consegue fazer as medicações, consegue fazer um curativo ali, alguma coisa, fazer os parâmetros, se tiver um animal, um pós-cirúrgico. Não fica só olhando. Não fica só olhando, exatamente. A gente acompanhava cirurgia também, né? Só realmente acompanhar, ou no máximo auxiliar com algum instrumento, alguma coisa. De cólica, Cólica direto, assim. Na minha Se cabeça, bem que- cavalo sempre tem cólica. Sempre tem cólica. Não, e um monte de Se bem cavalo. que Ela quando escolheu o eu dia. Gente, cheguei- amanhã eu vou ter cólica, tá? Pra não ficar muito tumultuado. Não, e era Deve ser direto, assim. porque, se eu não me engano, na unidade lá tem entre 250 a 300 cavalos, acho que alguma coisa assim. Não sei se eu tô Muito errada. cavalo. Então, é muito cavalo. E aí sempre tinha cólica, né? Então, às vezes conseguia resolver só com sonda, né? Com a sonda nasogástrica. Às vezes não, às vezes tem que partir para cirurgia. E aí o pós-cirúrgico é bem delicado, né? Porque o cavalo, apesar de ser um animal muito grande, mas é um animal muito delicado, sensível. muito sensível, então tem que ter maior cuidado. E aí a gente estagiária que acordava de madrugada de hora em hora para ir fazer parâmetro e tudo mais e ficar acompanhando. Então a gente realmente estava mão na massa. E foi aí, nesse estágio, onde eu perdi meu medo, realmente, de cavalo. Não, vem 300 cavalos ao redor dela, passando. Ela Não tinha era que perder cavalo medo. demais, Sobre questão de sobrevivência. Ou infarto, tinha assim. uns que eram mais arredio, assim, mais estranho, e aí não chegava perto. A gente podia fazer vacina também. Teve um, inclusive, que eu fui fazer a vacina, e aí vacina em cavalo a gente faz aqui, né? Na tábua do pescoço, como a gente chama, né? E aí fui fazer a vacina, só que eu não sabia que tinha que me posicionar de lado.
Né? Na verdade, o Felipe sempre ensinou, mas eu não tinha experiência, lembra? não tinha prática nenhuma. E aí eu meio que na frente assim, do cavalo. Quando eu furei esse cavalo, que esse cavalo levantou essas patas da frente, mas foi um susto. Eu queria Renata tanto já ter tava em visto. Natal, Susto correndo. do caramba. Eu queria tanto ter visto. Aí o cabo lá que tava acompanhando a gente, ele, ó, você se posiciona aqui na lateral, porque se ele fizer isso, exatamente, não tem como você se machucar e tudo mais, não machuca você. E aí, assim foi, os meninos, assim, o pessoal, né, os soldados e os cabos, assim, os sargentos também, eles quem mais auxiliava a gente, assim, quando ia fazer algum procedimento, que eles já tinham bem mais vivência do que a gente, né? E aí, aprendi muito mesmo. Você por passou lá. 30 dias? 40 dias. estagiando. Aí perdi meu medo completamente. Agora ela Aí eu monta no perdi. cavalo, ela sabe. Ela tem o cavalo que- dela. que- Agora, Eu sou um amigo muito trouxa. eu não só tenho queria, cavalo, mas quem tiver pode me chamar para dar uma volta, que eu vou lá dar uma volta. eu queria deixar e acho claro. bom. Mas que tem que ser cavalo tranquilo, porque se for Se for estressado cavalo também, aí, aí eu não. já não Nem vou. eu queria deixar claro que eu sou um amigo muito trouxa. A Renata viajou pra Brasília. Foi a primeira vez que a gente separou, assim, num período. Muito tempo. Nossa, Grande. 5 anos foi a primeira separação. Foi a primeira, foi esse estágio obrigatório. E eu doido pra viajar junto. Mas. O que foi que eu fiz? Eu sou muito idiota. Eu fiz. É muito botei numa fofinho. caixinha 40 bilhetes. Pra ela abrir um por dia. Oh, meu Deus. Com como ele coisas que arrumou. normalmente É. a gente conversava, ou Muito coisas que a gente fofinho. falava. É. Às vezes só uma frasinha de tipo, ei, você tá se formando, hein? É. Chegamos lá, estamos conseguindo e tal. E às vezes eram umas coisas tipo assim. Ninguém vai entender, só a gente. Mas a gente do nada tava se reunindo assim, acontecia alguma coisa, a gente dizia, Felipe é muito sem noção, né? Do nada. Aí eu botava assim, Do ei, nada, Felipe, jogava pelo qualquer amor de nome. Deus, viu? Aí eu comecei a escrever vários nomes de Felipe, não sei o quê. Aí eu escrevi umas coisas aleatórias. A gente tinha uma piada de ficar Dona Racena. É. Aí eu botava Dona Racena nos papelzinhos pra ela abrir E todas todo Você as mundo- mandou dia, pra ela 40 bilhetinhos. ele mandou na Mandei uma caixinha. caixa. Eu disse Todo assim, dia, abram quando eu por ia dia. me deitar, dormir, aí eu pegava um bilhetinho, lia. E o que eu lia eu já botava na mala, deixava na caixinha só os que eu não lia ainda. Eu dia era- os Eu sou bilhetinhos. louca, eu teria aberto os 40. Tipo, É, exatamente. Não, eu fui Deus o abrindo livre. um por um, todo Mas dia. foi maravilhoso. Foi. É, a gente já chegou a mais de 1 hora de programa. Já? Estamos conversando aqui Nem hoje. parece que a gente tá conversando isso todo dia. Fez 1 hora e um pouquinho. Só que antes disso, a gente vai encerrar, óbvio, né? Assim, só em quero- algum momento. A gente tem que encerrar. Só quero contar uma história de Renata que não vai agregar em nada, eu só quero expor mesmo. Renata é a pessoa mais aleatória do mundo que eu Ele gosta conheço. disso. Do mundo. Eu acho que você vai lembrar, saber falar mais do que eu. Mas a gente tava uma vez com o Luana, pra variar, que é o nosso único ciclo de amizade, parece. Acho que a gente já tinha se formado, não lembro. Não lembro, enfim. E a gente foi deixar a Luana, que quem não sabe, coordenadora da UNP, amiga nossa, lá na casa de uma tia dela, né? Foi Você lembrou lá da história já? Não. Lá naquele apartamentozão luxuoso, aqueles condomínios de casa luxuosa. Sim. Aí, tipo, Agora conte. a gente vai contar, óbvio. Nesses condomínios, normalmente você tem toda uma burocracia pra você entrar, né? Que são condomínios mais de luxo. Tem que Uma mostrar segurança identidade, grande. não sei o que, blá, 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 um monte de coisa. Tava eu e Luana, aí Luana disse assim, olha, pra gente não ficar lá fora esperando esse tempo todo pra cadastrar a identidade de Renata, não sei o que, você vai dizer que seu nome é Luana. Seu nome é Luana, você veio visitar fulana na casa tal. Aí ela, beleza, a gente foi o caminho todo. Renata, seu nome é Luana, você vai entrar Foi. na casa tal, Eu não sei fui o o que caminho tal. todo. Porque a gente não Meu nome queria é demorar. Luana, casa tal, fulaninha. Você lembra o nome dela, da mulher? Não sei se é Edna, alguma coisa assim. Enfim, qualquer nome, qualquer Enfim, número, eu vou é. inventar na hora. Não, a Renata disse que casa o nome dela era 48 Rena. Edna, por exemplo, Pronto, que eu não exatamente. lembro. Aí a gente Meu nome parou, é Luana, casa 48 Edna. foi o caminho todo, ela dizendo isso pra ela não esquecer. O carro parou, ela apertou no interfone, o homem Aí disse, ele- opa, qual é o seu nome? Ela, Renata. Renata. Aí o pior foi que ela tentou corrigir, ela disse, não é Renata não. É Luana. Né? Não é Renata não, é Luana. Quer dizer, não, Luana tá aqui. Luana tá aqui. Era só pra ela dizer, Eu não sabia Luana, como casa consertar. 48, Edo. Era só isso. Foi, só que eu não sabia que ele dizia assim, qual é seu nome? Eu pensei que eu ia só apertar Ela fez o o mais botão. difícil. Luana, não. Luana não. Não, quer dizer, Luana tá aqui. Meu nome é Eu Renata. disse, Renata, Luana. Não, quer dizer, eu tô aqui com Luana, é pra casa 40. Aí foi. Gente, Mas meu nome não é Eu Edna, acho é que Renata. pronto, nessa hora todo Luana mundo se criando nesse desesperada. carro. Eu me acabei de rir. Luana não se aguentou, Luana disse, Renata, pelo amor de Deus, e a gente morrendo de rir. Eu acho que o porteiro percebeu e teve pena de mim,
Porque no fim das contas, a gente riu tanto. A gente passou um tempão rindo e lá, na portaria. Lá. E o porteiro não falou mais nada. Eu acho que ele tava ligando pra dona Edna na casa 48. Tem uma Renata aqui que o nome dela é Luana, mas às vezes é Renata. Depende do dia. Cara, Uma das duas tá dentro do carro. A gente Exatamente. ri até hoje, porque realmente a gente foi o caminho. E eu fui o caminho todinho. Praticando meu nome é isso. Luana, casa 48, Edna, meu nome é Luana. Quando apertou o interfone, o cara disse: como é seu nome? Ora, passei 30 anos da minha vida dizendo meu nome é Renata, eu não consegui mais. Luana, No ou fim Renata, das do contas, nada. Que eu acho que o escroto. cara percebeu que Deixou realmente vocês Luana entrarem. estava no carro, deixou eu entrar. É, capaz. Não fez cadastro, não. Mas é isso. Ele pensou, Tem uma mais pessoa nada pra dessa falar da sua vida não vai hoje. fazer um assalto aqui, uma pessoa atrapalhada Idiota dessa. dessa. Tem nem condições. Não vai. Eu sei que no fim das contas a gente Levou conseguiu o nome entrar. dela aqui nesse momento. Exatamente, não tem nem. Ai, graças a Deus, foi tranquilo. É, a gente entrou, pelo menos, É. né? Não teve que fazer Ou então cadastro. tava na portaria até hoje, rindo, e o porteiro Exatamente. tentando entender o nome de vocês dentro do e o carro. porteiro tentando entender o que tava acontecendo. Mas enfim, dentro desse carro. temos muitas histórias que a gente não vai contar porque é muito pessoal É. tudo, então vai ficar muito sem graça. É. Mas tem muita coisa idiota que eu já passei com Renata na vida. É. Ela brigou com a Lana, com a Amanda uma vez na aula, sem nem saber. Brigou com os alunos. É o quê? Foi muita, Pra Amanda, foi muita no meio da história. aula. Uma vez, numa Que ela é prova muito de... Lembra numa prova de desastrada. Rodrigo Mendes que os alunos estavam dizendo que ele não tinha dado aquele assunto, alguma coisa assim. Eu disse: vocês que não estudaram! E eu lá, gritando com a galera. Eu Possuída. revoltada. Possuída, porque eu sabia que o professor tinha dado aquele assunto. E eu tirei nota boa. Não foi por isso, foi porque... Ela tava com nota boa? Porque ia mudar a nota Eu de tava todo mundo, anotando. entendeu? É, ia A alterar, preocupação dela era a porque nota dela que ia mudar. Eu não sei se era isso. Aí ela disse, Eu vai disse, ele deu estudar. aula, ele A deu aluno isso não assim, quer estudar. vou estudar, é. Aluno tem Eu que vou estudar estudar. mesmo. Você tá E já certo, foi, professor. acho que foi lá pro 8º período, eu acho. Foi no 8º que a gente Foi no 8º. pagava anestésio. É, foi na matéria de anestésio mesmo. Minha nossa, o sofrimento já tava Foi. grande, a nota já tava precisando. Não, e eu até tirei nota boa em anestésio, mas hoje não me pergunto não, que eu não sei Anestésio não. era bom, eu gostava. Era bom. Mas hoje eu não sei o que é um Mas é muita beta, história, beta assim. Mas o melhor de tudo... glutamínico, como é o nome? Beta-glutamínico. Sei lá o que é isso, minha gente. Beta o que é o nome? Alfa não sei o que. Alfa adrenérgico. Sim. Beta-glucano. Não lembro de nada. Vocês estão mas não é chutando esse nome, nomes não. aleatórios. Pra Eu lembro que era alfa Eu tenho até a beta-adrenérgico. tabelinha aqui. Deixa pra lá, que se Mendes ver isso, ele vai ficar muito Mas eu decepcionado. acho que, no fim das contas, assim, o mais bonito de tudo foi a gente ver nosso desenvolvimento, né? Eu ver o meu, Eric ver o dele também, né? Porque mesmo que a gente tava falando aqui comigo, mas Eric foi uma pessoa muito importante para mim nesse curso aí, no decorrer do curso e de trabalho também, né? Faz um ano que a gente tá formado. Então, foi muito gratificante a gente ter passado por tudo que a gente passou, ter se desenvolvido, né? E, claro, ainda tem muita coisa para aprender, mas se eu puder deixar uma mensagem para quem faz o Com curso, certeza. para quem quer fazer, é que não desista, nunca desistir, seja qual for o seu curso, seu sonho, porque eu que era uma pessoa totalmente desacreditada de tudo, assim, eu desacreditava de mim, né? E, consequentemente, as pessoas também desacreditavam. E eu ter chegado até aqui, isso é uma vitória muito grande, né? Uma vitória interna, porque a gente percebe que a gente é capaz, né? De realmente conseguir aquilo que a gente quer, por mais que existam dificuldades ali, obstáculos no caminho, mas a gente tá na vida para isso mesmo, é para vencer os obstáculos e nunca desistir. Né? Inclusive, essa semana eu comecei até o CrossFit, né? Eu doida para fazer alguma coisa, mas sempre uma coisa assim me impedia de fazer, porque eu sempre gostei muito de companhia para fazer as coisas, né? Na faculdade eu tinha meu companheiro, aí fui fazer academia. Ano passado comecei a academia com a estagiária da gente lá, e aí depois ela saiu, eu fiquei só. Pronto, passei pouco tempo, saí. Mas agora comecei a fazer exercício, que era uma coisa que fazia muito tempo que eu queria fazer, mas eu não tinha o estímulo de ir sozinha. E aí eu pensei, não, vou sozinha mesmo, vou nessa. E aí fui, comecei, gostei e tal. Então, Mais assim, quando uma a gente... crossfiteira que sentou com a gente pra conversar. Não, eu É só o que comecei tem. antes de ontem eu comecei. Começou já é. Já tá comprando Começou já Jalopam pra passar. Já tá comprando Jalopam. Mas assim, não, quando a gente tem vontade de fazer uma coisa, acho que a gente tem que enfrentar, seja o que for, né? Não desistir, vai do jeito que vai, que tiver, e é isso. Encarar mesmo, encarar sem medo. E com essa mensagem, a gente encerra chora. por hoje. Porque assim, a gente vai só chorar. E você falou que ela ia chorar, seus olhos ficaram tipo... querendo Nada, chorar. eu só choro não. Eu tô... Porque acho que ainda faltava muita história, né, pra gente contar, tem pra eu muito, chorar, mas tem muito.
Mas Tem aquela, porque você tá chorando ou eu tá não fingindo falei que tá muito chorando? Nem falei muito da minha família, né? Mas eu Não, falo assim. eu pensando, se você fosse falar dos seus avós, você ia morrer de chorar aqui. Inclusive, meu vozinho ontem fez 98 anos. Parabéns, vozinho. Parabéns, vovô. Maravilhoso. Fez 98 anos e ele e minha avó são tudo na minha vida, assim. São meus avós também. São porque já conheceu o Conheço a família toda dele, né? Vocês já viraram, assim, uma família só. Família. E os avós de Renata são maravilhosos, lindos, os dois juntos. Vocês não têm noção como são Mais lindos. de 75 anos, eu acho. 76 de casado, alguma coisa assim. Uau. Eles têm, Parabéns, vovô, parabéns, vovô. É muita coisa. Mas são tudo na minha vida. Quem me conhece sabe, assim, o amor que eu tenho por eles é sem igual. Então, eu acho que isso foi uma das coisas também que me estimulou a estar ali, a nunca desistir, que era essa questão, eu ser orgulho, né? Então, deixo essa mensagem, assim, para quem estiver assistindo. Eu sei que é muito clichê a gente dizer assim, não desista do seu sonho, não desista. Mas é porque no não desistir, né, tem muita coisa aí, né? Muitas vezes é família, muitas vezes é amigo, muitas vezes é algum parceiro ou parceira que às vezes impede a gente de estar ali, mas é isso, a gente tem que enfrentar e dar de cara mesmo. Botar dar a cara a tapa e vamos lá. Exatamente. É isso mesmo. Oh, que bonitinho. Então é isso, né? Agradecer a você por ter vindo. Tava super nervosa no começo, e agora no final já tava falando 1000 histórias e indo e vindo. Parece que nem tava nervosa quando chegou aqui. Não é isso? É porque essa minha timidez acaba comigo. Mas nem parece, né? Pra quem conversou mais de uma hora. Menina, se deixar, não fica até Se deixar, a gente passa a tarde não para conversando. nunca. Só juro que a gente tem que, tipo... Mas é isso. Foi um obstáculo pra mim vir até aqui e chegar e sentar e conversar e gravar. Porque eu disse, Eric, eu morro de vergonha. Assim, se eu vi uma câmera, eu não sei que Olha ali, fazer, tem 3. Eu fico morrendo de vergonha. Mas é isso, a gente tem que enfrentar mesmo. Obrigada por ter vindo, ter contado um pouquinho da sua história. Eu te conhecia, mas não conhecia metade dela. E ainda tem muito mais história que eu não vou ficar sabendo agora. Mas é muito bom ver vocês, que eu vi. Eu cheguei com os olhinhos brilhando, tipo, eu queria ser veterinária. E vocês estavam lá e vocês se formaram, olha, eles são veterinários. E eu ficava olhando de longe e agora, tipo, eu penso, caralho, eu vou ser veterinária. E ver vocês falando sobre isso incentiva a gente que tá ali sentado, imaginando o que vai acontecer no futuro. Vendo que realmente é real. Você sai, você arruma um emprego, você sai, você se desespera. Sua primeira consulta, às vezes, é 1h20 de fazer uma receita. Ou o cachorro vai embora e volta morto. Exato. Mas isso é real, isso acontece. E eu gosto que a gente fale um pouquinho disso aqui. Além da gente falar de todas as outras coisas que fazem da gente desadestrados, né? Então, exatamente. galera, muito obrigado. E é isso. Não vou lhe agradecer, porque, tipo, dane-se. Fala essas coisas pra mim, eu aqui. Não tinha mais que a obrigação de vir aqui. Gente, eu faço podcast. Hoje não tanto, mas eu fazia podcasts diários com o Renato no telefone. A gente passava 2, 3 horas conversando no telefone. Última vez foi semana retrasada, eu acho que eu liguei pra você, né? Foi. A gente conversa sempre, esse inferno. Passa uns 40 minutos, 45 minutos, acho, no telefone. A gente fala demais. Eu lá em Caicó. Então não vou dizer mais nada. Tchau. Você caguei pra convidada. Meu povo, então, fiquem com Deus. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like, se inscreve de novo, que eu já pedi. Se inscreve nos 2 canais. Canal de Cortes. Canal de Cortes. Instagram, segue nós, segue ela. Nós. A gente tá querendo, assim, se a gente chegar em 500 seguidores, Eric vai levar um balde de água gelada na cabeça. Eu topo. Pronto. 500 seguidores 500 seguidores. A gente tá com no 400... Insta, né? No Insta, a gente tá com 400. 1K, a gente faz uma tatuagem. Não, deixa pra lá. Você tá louco, criatura? Deixa pra lá. 500 seguidores e eu jogo um balde de água gelada na cabeça de Eric. Tá, tipo eu quero, eu topo. Challenge do gelo. Eu topo. Vou fazer isso com o Eric. Topo 500 real. seguidores, minha gente. Vai lá. Eu preciso dar um banho nele. Por favor. Pois, gente, fiquem com Deus. Um beijo. E Obrigada. a gente foi. Me ajude. Você já tá seguindo a gente? Já. No Instagram, no YouTube. A gente tem que... Eu quero jogar um balde de A gente água. nem falou, né? Gente, eu tinha umas Graças a coisas Deus, pra você falar. não tocou no assunto do meu.